Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo, e essa é a terceira temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Aqui, caso você ainda não saiba, eu me deito no divã com os melhores psicanalistas, psicólogos e psiquiatras do país e conto tudo o que há de mais inconfessável perturbando a minha mente. Mas eu duvido que você não vá se reconhecer em temas como: existem pessoas que não se apaixonam? Vida sexual combina com antidepressivo? E o amor nos tempos do capitalismo, como fica? Tem também amor pelos filhos, paixão pelos estudos, relacionamento aberto. Sim, foi tanto sucesso que eu resolvi continuar com o tema da segunda temporada, o amor. Quem vem é gente muito bacana e só topou porque sabe da importância de não se levar tão a sério. E hoje eu converso com a psicanalista, escritora e palestrante Regina Navarro Lins. Entre seus livros de sucesso estão Novas Formas de Amar e Amor na Vitrine, um olhar sobre as relações amorosas contemporâneas. Regina, quero te contar uma historinha. Uma vez eu estava, há mais de 10 anos, no aeroporto, fazendo uma ponte aérea, e aí chegou um homem todo bonitão, assim, e eu estava sentada, ele estava em pé, e eu fiquei olhando para ele se movimentando, e achei ele bonito e fiquei olhando para ele, encarando ele, paquerando ele. E foi interessante, assim, porque num primeiro momento, assim que ele me viu, ele também gostou e deu uma paquerada. Aí eu comecei a olhar muito e ele começou a ficar muito irritado com aquilo e começou a falar alto no celular com uma mulher: meu amor, eu já estou voltando. Como querendo dizer, o que essa mulher tá me olhando? Eu tenho uma mulher já, sabe? E aí ele andava de um lado pro outro, ele mudou o jeito dele completamente, ele foi ficando meio ansioso, os trejeitos um pouco mais agressivos, assim, como se fosse um incômodo gigante eu estar olhando para ele. Aí eu não conseguia parar de olhar mesmo, porque eu falei: o que está acontecendo? Deu a impressão que assim, ele começou a suar até, sabe? Uma coisa meio de... E aí ele fez, aí ele abria a bolsa dele de um jeito meio agressivo, tirava coisa, aí reclamava, aí ligava para um sócio, aí olhava de novo para mim meio bravo, aí uma hora ele pegou e simplesmente foi embora. Sendo que nos primeiros 10 segundos, quando ele não sabia que eu ia encarar ele estava me encarando. E aí eu encarei e ele fez todo esse teatro. Sendo que o momento mais engraçado foi quando ele falou bem alto com uma mulher: eu estou voltando, meu amor, cheio de saudades. E eu fiquei... Essa cena me fez pensar como é, para alguns homens, talvez boa parte deles, a maioria, não sei se posso dizer, é incômodo essa mulher que deseja, que essa mulher que se tira de um lugar de... eu vou paquerar ela, e eu tava ali encarando ele, né? Isso aí é um negócio complicado, né? E tem uma explicação. O sistema patriarcal se instalou há 5.000 anos, né? Hoje a gente tem uma história pela arqueologia que mostra que durante milhares de anos não houve dominação do homem sobre a mulher. Mas a partir de 5.000 anos, quando o sistema patriarcal se instalou, dividiu a humanidade em duas partes, homem para um lado, a mulher para o outro, definiu que a mulher é inferior e criou um ideal masculino de força, sucesso, poder, coragem, dia, conseguir todas as mulheres, nunca broxar, e um ideal feminino de subserviência, obediência, passividade, espera do homem e tal. O que está acontecendo é que, com todas as mudanças a partir da pílula anticoncepcional, que foi um marco na história, né? Os homens e as mulheres estão num processo de uma profunda mudança de mentalidade, profunda mudança na forma de pensar. Então, os homens que não se libertaram ainda do mito da masculinidade, né, desse ideal masculino, patriarcal, eles não temem a mulher que ganha dinheiro hoje, a mulher independente financeiramente, mas eles temem a mulher autônoma, ou seja, a mulher que se libertou dos padrões de comportamento que sempre foram exigidos da mulher. Por exemplo, que se enquadra nesse teu caso, mulher não pode tomar iniciativa, mulher não pode transar no primeiro encontro, mulher tem que ter um homem ao lado, senão ela é considerada desvalorizada. Então, Tati, nós estamos no meio de um processo, então você encontra comportamentos díspares, você já vai encontrar
talvez em outra viagem que se encontre um homem sim, extremamente interessante, você olhe e ele aceite numa boa, porque agora as pessoas estão mudando, só que não muda todo mundo ao mesmo tempo. Então, existem pessoas arraigadas, agarradas aos modelos tradicionais, porque o novo assusta, o desconhecido gera insegurança, então as pessoas se agarram. Agora, existem homens que já se sentem, que ficam muito mais aptos, né, a trocar com a mulher, a aceitar a mulher como uma igual. Regina, mas isso eu já senti na pele várias vezes. Você foi falando, eu lembrei de histórias assim. Quando eu era bem novinha, tinha 20 e poucos anos, eu trabalhava numa agência de publicidade e tinha um cara lá que eu achava muito charmoso, muito bonito, muito interessante. E ele estava muito confortável no papel de um homem poderoso ali na agência, que ia dar em cima de mim, eu estagiária. Uhum. E ele estava muito confortável, até porque esse é um comportamento padrão e que muitas vezes, hoje em dia, né, naquela época não, que isso faz mais de 20 anos, mas que hoje em dia poderia até entrar na coisa do assédio, eu era subalterna dele, novinha, enfim. Mas eu, já com essa idade, eu tenho várias travas sexuais, mas eu também, ao mesmo tempo, tenho minhas coragens e liberdades. Acho que nem é besteira chamar de coragem e liberdade. Eu simplesmente sou um ser humano que deseja. Não precisa ser coragem, né? Coragem já me coloca num lugar que eu preciso fazer muita força e ser muito guerreira para desejar. É machista. E ali com 20 e poucos anos, eu tive uma ideia um dia. Essa agência que a gente trabalhava, ela ficava do lado de um hotel. E eu mandei, a gente tinha tipo um WhatsApp interno da empresa, assim, que falava direto com a pessoa, não lembro como é que chamava. E eu mandei para ele, porque a gente tinha uma coisa de se olhar, de se paquerar, e ele achava muito que ele estava ali no comando disso. E aí eu vim com a ideia, eu falei, por que a gente não vai um dia para esse hotel, para a gente poder ficar ali? Porque também tinha uma coisa dele ser praticamente meu chefe, então não podiam saber. Só que eu me tirei completamente do lugar da estagiária assediada. Eu falei para ele, eu tô afim, será que a gente pode ir para esse hotel? E ele travou completamente, ficou esquisito e veio com um papo para mim que tinha uma noiva, o que eu tava falando, o que eu tava fazendo. Eu falei, bom, então tá, não quer, né? E começou a me tratar de forma diferente. E eu perguntei para ele o que estava acontecendo e ele deu a seguinte resposta para mim que eu nunca vou esquecer. Ele falou: aquilo que você fez, Tati, de me chamar para um hotel, aquilo não é coisa de mulher bacana. Isso eu tenho 40, vou fazer 43, eu tinha 22 na época. Então tem mais de 20 anos, né? E eu nunca esqueci essa frase. Mas é isso aí mesmo. Os homens aprenderam, porque quando se dividiu o que é masculino, o que é feminino, né? Masculino tem determinadas atitudes que são aceitas, que são até obrigatórias e cobradas, e feminino tem outro, que, na verdade, ideologia de gênero é isso. Homem veste azul, mulher veste rosa, a mulher é passiva, o homem é que parte para a conquista. Muitos homens se sentem muito pouco à vontade quando uma mulher propõe sexo, mas é que o sexo para a mulher sempre foi complicadíssimo, reprimidíssimo por conta da gravidez. Só para você ter uma ideia, no século XIX, que é um século muito próximo e que ainda influencia a gente, mulher gostar de sexo era considerado uma tragédia. Tinha lá um médico, Lord Acton, em Londres, que ele disse frases tão absurdas, e ele representava o pensamento da época, que eu decorei uma das frases dele, que ele dizia o seguinte: hoje, felizmente, sabemos que essa história de mulher que gosta de sexo não passa de uma calúnia vil. Quer dizer, mulher gostar de sexo era considerada uma calúnia vil. Então, por exemplo, esse chefe, ele quer ter o controle. Eu tenho consultório há 47 anos, eu já atendi mulheres que, quando propunham ao próprio marido, né, uma posição nova, alguma coisa, né? Uma me contou assim: olha, eu propus ao meu marido, o sexo estava meio morno, a gente fazia alguma coisa diferente na cama, ele me deu umas palmadinhas no bumbum e disse assim: deixa como tá.
Quer dizer, eles ficam muito mal da mulher gostar, dizer o que gosta e eles se sentirem como se não fossem os bons de cama, que é uma das exigências da mentalidade patriarcal. Agora, o importante é a gente saber que a mudança de mentalidade ela não atinge todo mundo ao mesmo tempo. Você vai encontrar homens que já estão aptos a trocar, obter, proporcionar prazer num nível de igualdade e que não se assustam com a mulher que toma iniciativa, que propõe um motel. Mas isso é uma mudança lenta e gradual. Eu acredito que daqui a algumas décadas isso não vai ser problema algum. O chefe lá, primeiro que o patriarcado está dando sinais de perder suas bases, porque ele existe há 5.000 anos, calcado em cima do controle da fecundidade da mulher. A mulher tinha que ter quantos filhos o homem desejasse, ele precisava de crianças, de filhos, para a futura mão de obra, e o golpe fatal nesse sistema foi a pílula anticoncepcional, onde a mulher passou a escolher se quer ter filho, quando, quantos, com quem. O homem que não acompanhar isso vai ficar sem mulher, porque as mulheres estão indo então embora. Vai encontrar aquelas mulheres bem bobas, bem sonsa, bem tolas, que se sentem que querem um homem que sustente ela. Porque olha que coisa interessante, Tati. Quando eu estou dando uma palestra, eu pergunto para as pessoas assim na plateia: o homem teme a mulher independente financeiramente? A maioria levanta o braço, quase todas as mulheres. Aí eu digo assim, não, eu acho que o homem machista teme a mulher autônoma, essa que eu te falei, né? Que se libertou desses padrões que foram impostos. Aí as mulheres me olham com muita atenção e eu digo assim, então agora eu vou fazer uma pergunta só para as mulheres autônomas. Aí todas ficam esperando a pergunta e eu digo, a mulher deve dividir a conta do motel com o homem? Aí é muito curioso, porque a autonomia de muitas começa a sair pela janela. Então você ouve coisas do tipo assim, que absurdo, ele tem que pagar sozinho, porque eu já pago depilação, manicure, cabeleireiro, como se uma coisa tivesse a ver com a outra. E como se ela estivesse se preparando como um objeto, né? Exatamente. E a outra diz assim, não, eu racho de restaurante, divido cinema, teatro, mas motel não, né? Quer dizer, são histórias muito antigas que ainda ficam arraigadas às mentalidades. Por exemplo, há milênios a mulher tinha que dar seu corpo em troca de vantagens para sobreviver. Então, ela controlando as necessidades sexuais dos homens, ela conseguia roupas, alimentos e tal. Isso tudo mudou, mas é impressionante como ainda fica preso na cabeça das pessoas. E enquanto a gente foi falando, eu fui lembrando de vários relacionamentos e frases marcantes, assim. Eu tive um namorado que a gente terminou, e uma das últimas frases que ele falou para mim é que incomodava demais eu não precisar dele. Eu falei, mas como que você quer que eu precise de você? Eu falei, eu preciso de você, eu gosto de você, eu quero você na minha vida, eu quero ter um problema e poder te ligar, eu quero estar triste e poder contar com você. Ele falava, eu não sei explicar, mas você não precisa de mim. E ele tinha um incômodo muito grande com o prazer que eu tenho no meu trabalho, porque a gente saía para jantar e tudo dele era reclamação, que ele queria ter sido um artista e acabou indo para publicidade, era outro publicitário. Hoje os publicitários vão ser os campeões aqui de exemplo, porque eles são bem machistas. E eu tive alguns namorados publicitários quando eu era bem novinha. E aí ele, assim, a gente saía para jantar, eu contando coisas que eu tinha feito que eu estava muito feliz, um livro que eu escrevi, alguma coisa assim, e ele sempre reclamando muito do quanto ele estava aprisionado numa coisa que ele não queria mais, e acho que você não precisa de mim era um pouco isso, assim. Era quase como se ele dissesse, você não acha o máximo o que eu faço, porque você já foi publicitária, já viu que tem aí um deslumbramento completamente idiota com publicidade, você já deu a volta, você já foi fazer o que boa parte dos publicitários querem fazer, que é, na verdade, contar uma história, ir para uma coisa mesmo de, em vez de vender papel higiênico, contar uma história de verdade. Então eu acho que era uma coisa de não bater palminha, de achar meio besta a profissão dele. Só que eu não falava isso. E acho até que naquela idade eu nem pensava isso. É o seguinte, todo mundo escuta sempre assim, os opostos se atraem. Pode ser até que no primeiro momento se atraiam mesmo, quer dizer, o tímido se atrai pelaquela pessoa expansiva, né?
e por aí vai. Mas, quando as pessoas são diferentes ou têm características de personalidade diferentes, mesmo profissionais e tudo mais, surge uma coisa muito desagradável na relação, que é a inveja. Existem trabalhos que chamam de terrorismo íntimo, a luta pelo poder na relação, porque quando você convive com uma pessoa, namora, você acaba conhecendo os pontos fracos daquela pessoa, né? Então, no terrorismo íntimo, vai exatamente uma flechada naquele ponto fraco para desestruturar a pessoa, para afetar a sua autoestima, numa tentativa de quem joga a flecha, quem dá a flechada, se sentir melhor. E isso é muito complicado, porque, por exemplo, eu tive uma paciente que ela fez uma dieta muito rigorosa para ficar legal, botar um biquíni, e um dia botou um biquíni para a praia com o marido e se virou para ele e falou assim: meu bem, olha para cá. Toda contente que ela tinha emagrecido, e o marido olhou e respondeu a seguinte coisa: ah, legal, você emagreceu, pena, o que estraga são essas celulites na bunda. Nossa Senhora. Então, isso a gente chama de terrorismo íntimo, né? E teve um caso contrário também, de um rapaz que tinha que apresentar um trabalho grande na empresa dele, e ele era muito tímido, e ele tinha muita dificuldade de falar em público, treinou muito. Na hora de ir embora, foi se despedir da mulher, e ela disse assim: ah, tudo bem, boa sorte, só que a gente sabe que você não consegue falar bem mesmo. Né? E o que faz uma pessoa ficar presa numa relação assim? Provavelmente teve uma mãe ou um pai que fazia isso e repete a relação. Olha, pode ser, em alguns casos, isso, mas o que acontece é que, no caso da mulher, na nossa cultura, ela foi criada, condicionada a acreditar que tem que ter um par amoroso ao lado. Mesmo que a relação esteja uma merda, é melhor ter um homem do lado. E as pessoas vão negando as frustrações, porque você desfazer a fantasia daquele par amoroso idealizado não é simples. Então, vão negando: não, ele é assim mesmo, mas ele é legal, não, daqui a um tempo ele muda. Não. Quando as frustrações chegam no nível insuportável, algumas pessoas se separam. Outras passam a vida aguentando tudo por medo da separação, porque a separação traz o temor do novo, as pessoas temem ficar sozinhas, temem não ter com quem sair no sábado à noite, não ter com quem se apoiar. Quer dizer, então, eu acho que é fundamental que a gente trabalhe na questão de desenvolver a capacidade de ficar bem sozinho, sem ter que ter um parceiro ou parceira fixa ali, o tempo todo voltado para você, cuidando de você. Cada um ter seus projetos, seus amigos, seus interesses na vida. As pessoas que conseguem isso, elas se tornam muito mais aptas a estabelecer uma relação amorosa satisfatória, né? Porque não precisa se agarrar à primeira pessoa que aparece. Você sabe que eu já estou com meu marido há 9 anos, e claro que em 9 anos a gente teve momentos assim de, não tá legal, será que a gente separa? E recentemente, quando a gente teve a última conversa sobre separa, não separa, eu tinha voltado a ter crise de pânico, porque aí eu fui entender na terapia que eu pensei, putz, vou ficar aqui com uma filha pequena, e sem um parceiro que mora aqui comigo, que divide as coisas comigo, e fui me sentindo muito sozinha, e aquilo foi... E eu tinha uma fobia específica de... Tá, tô uma noite sozinha com a minha filha, aí eu tenho, sei lá, uma enxaqueca surreal, ou eu desmaio, ou eu tenho um AVC, ou eu tenho uma síncope, ou eu tenho uma crise de pânico, ela me chama, eu não consigo correndo pro quarto dela e não tem ninguém aqui, né? E aí o que me acalmou foi que a gente não estava brigando, a gente estava conversando de separar muito na amizade. E aí eu entendi, através dessas conversas, que se a gente separasse, ele ia alugar um apartamento aqui do lado, a gente ia dividir, obviamente, 100% a criação da nossa filha, ele é apaixonado por ela assim como eu, e ele seria, para o resto da vida, um grande amigo, pai da minha filha, que eu poderia contar nesses momentos, né? Uhum. Ou seja, a partir do momento que eu entendi que ele entraria para esse hall de amigos com quem eu posso contar, que eu não ia perder ele, que não era uma morte, me deu uma calma tão grande que aí eu ganhei força para separar. E quando eu ganhei força para separar, eu entendi que eu
não queria separar. Uhum. Foi tão maluco, porque eu ficava achando, eu não separo porque eu tenho medo, eu não separo porque eu tenho medo. E aí, quando eu não senti o medo de separar, eu vi que eu não quero separar. Talvez eu queira mais pra frente, mas... Porque a gente assiste muitos casais na separação se tornarem inimigos, né? Sim. E isso assusta. Quer dizer, na verdade, a criança não sofre na separação dos pais. A criança sofre pela incompetência dos pais na hora da separação. Sim. Que um põe um contra o outro, faz drama, joga na criança a sua autoestima afetada. Sim. Então, é importante que as pessoas entendam que um casamento ele pode durar um certo tempo. Agora, tem uma questão, sabe, Tati, que eu acho que todo mundo tem que refletir. É sobre esse modelo de casamento da nossa cultura. As pessoas sofrem com as suas fantasias, medos, desejos, culpas, frustrações. Esse modelo de casamento que existe, né, que todo mundo tenta se enquadrar, não vai funcionar nunca, porque é um modelo de casamento calcado no controle, na possessividade, no ciúme e no desrespeito à individualidade do outro. Nós somos regidos pelo mito do amor romântico, né? Há 80 anos, que entrou para valer no casamento, e esse mito do amor romântico ele causa muitos prejuízos, porque ele prega que os dois vão se transformar num só, e que um vai ter todas as necessidades atendidas pelo outro, que quem ama não sente desejo por mais ninguém, um monte de mentira. E nós recebemos essas ideias do amor romântico desde que nascemos, por todos os poros ele entra. Música, novela, filme, livro, publicidade. Então, hoje eu percebo que cada vez mais aumenta o número de pessoas que questionam esse tipo de amor. Porque o amor romântico é apenas um tipo de amor. Mas um casal que abre a relação, que é uma conversa que eu também já tive com o Pedro, e eu falei pra ele que eu achava que abrir a relação era o tipo da coisa que a gente faz e não conta pro outro. É segredo de cada um que abriu. Eu fico achando que se contar as experiências, assim, de amigos que abriram, de muito ciúme, de briga, eu não tive ninguém próximo que abriu e deu certo. E eu falei isso numa conversa aqui nesse podcast, e várias pessoas que são casadas e abriram a relação me escreveram falando que eu estava sendo preconceituosa, que eu não entendia do assunto, para não falar besteira, e eu adorei as críticas, achei que essas pessoas tinham razão. Agora, eu também acompanhei uma amiga que tentou abrir a relação, e o combinado com o marido é que eles não podiam se apaixonar. Eu achei isso ridículo, não dá para combinar isso. Olha, vai lá, transa, mas eu tenho que ser o amor da sua vida. Não dá, né? Abriu a relação, tá correndo risco de se apaixonar. Aliás, tá correndo risco de se apaixonar mesmo não abrindo a relação. Não abrindo, é isso que eu digo. Porque eu conheço muitas pessoas, muitos casais, que uma das partes se apaixonou e saiu fora e todos tinham uma relação tida como monogâmica. O que está acontecendo hoje é que está havendo uma grande discussão no Ocidente. Monogamia é realmente superior, é realmente melhor que a não monogamia? Essa é uma grande discussão. Eu acredito que nunca as pessoas pensaram tanto em abrir a relação como agora. Isso comecei a receber de 5 anos para cá, 6, casais marcando hora, trazendo um conflito novo para a terapia, e recebendo muitas mensagens. E o conflito novo é esse. Uma das partes propunha a abertura da relação, a outra parte se desesperava, arrancava os cabelos e vinham parar na terapia de casal. E isso começou a acontecer com tanta frequência que eu acabei escrevendo o livro Novas Formas de Amar, para as pessoas poderem discutir. O curioso é o seguinte: transar fora do casamento escondido sempre se fez muito mais o homem. Para o homem sempre foi permitido porque não tinha risco de gravidez. A mulher podia transar com a pessoa e engravidar. Então, sempre houve uma preocupação do homem, há 5.000 anos, né, quando surgiu a propriedade privada Meu Rebanho, Minha Terra, em que a mulher foi aprisionada porque ele não queria dividir herança com o filho de outro. Isso veio vindo. A partir da pílula, as coisas começaram a mudar. A gente começou a observar, eu comecei a observar logo depois no consultório, que o número de mulheres que têm relações fora do casamento começou a se tornar igual ao número de homens, porque aí já tinha a pílula, você não corria mais o risco de engravidar.
Hoje foi dado um passo além, porque o amor romântico, esse que prega que os dois se transformam num só, ou seja, prega a não individualidade, está dando sinais de sair de cena, ainda bem. Porque, gente, mandar flores não tem nada a ver com amor romântico. Mandar flores é ótimo. Eu estou criticando os ideais desse amor. Então, ele está dando sinais de sair de cena porque a busca contemporânea é pela individualidade. Cada um quer saber seu potencial a desenvolver na vida, as suas possibilidades, e o amor romântico prega o oposto da individualidade, quando diz que os dois se transformam num só. Então, ao sair de cena, está levando a sua característica básica, que é a exigência de exclusividade, que é típica do amor romântico. E aí a gente assiste o surgimento de novas formas de amar não monogâmicas, tipo amor livre, poliamor, amor a três. É isso que a gente está assistindo. Eu acredito, Tati, que daqui a algumas décadas, não dá para precisar, né? Se daqui a 30, 40 anos, muito menos gente vai querer se fechar numa relação a dois e muito mais gente vai optar por relações múltiplas. E uma coisa que eu acho importante quando a gente pensa sobre relacionamento aberto, é não achar também que ele vai ser fácil, assim como não é fácil o relacionamento monogâmico. Eu já me peguei pensando assim, nesses 9 anos que eu tô casada, já me peguei pensando, adoraria agora, esse mês que a gente tá super morno, cada um enfurnado no seu escritório trabalhando, eu adoraria continuar com a minha vida exatamente como tá. A gente mora junto, construiu uma família, tudo funciona, ele é meu melhor amigo, mas putz, imagina que maravilhoso se eu tivesse apaixonada por alguém, sexta-feira à noite eu saio com essa pessoa para jantar, e beijo de língua, que é um negócio que depois de 9 anos você não beija mais de língua, mas depois tá tudo certo, eu não quero tirar meu marido da minha vida, já me peguei pensando isso. E 3, 4 dias depois já me peguei pensando assim, sei lá, uma quarta ou mesmo um sábado, que eu tô super carente querendo um colinho e adoro que ele tá aqui, a gente vai ver um seriado juntos, ou mesmo eu tô com tesão nele, já me peguei pensando, imagina se há 5 dias atrás, quando eu pensei que adoraria estar apaixonada por alguém, sair pra jantar e beijar de língua, se fosse ele apaixonado por alguém, e agora eu querendo, ele não ia estar aqui porque era o dia de sair com a mulher? Mas olha só, isso aí é uma questão um tanto insolúvel com esse modelo de casamento que a gente tem. Todos nós queremos aconchego, estabilidade, segurança, mas todos nós queremos frio na barriga, beijo de língua. Não é isso? Sim. Eu recebo muita mensagem de mulheres dizendo assim, amo meu marido, não quero me separar, mas quero transar com outros homens, quero ter outras experiências. Isso era impensável 40 anos, 30 Sim. anos. E agora isso está crescendo. O amor muda. Se você olhar como era as relações amorosas, eram os casamentos na Grécia clássica, era de um jeito, na Idade Média, no outro. Século XVIII, o amor se tornou ridículo. Ninguém queria ser escravo das emoções. No século XIX, mudou completamente. O romantismo surgiu e as pessoas sofriam por amor. Então, eu acredito que nós estamos diante de uma nova forma de amar que está dando sinais de estar chegando, pode demorar 30 anos para predominar, mas vem aí. Mas a minha dúvida isso é realmente algo que martela na minha cabeça. Não vale a pena abrir mão de impulsos, de desejos, de vontade de ter um amante, de vontade de separar e viver uma outra história, porque o que você tem já é tão bom e já funciona e você vai sentir muita falta disso? Essa que é a minha dúvida, porque de alguma forma a gente vai abrir mão, porque se abre a relação, você vai abrir mão também, daquele dia que você vai querer e ele não vai estar lá, porque já que você foi, já que faz parte. Você podia querer e ele não está lá porque viajou a trabalho, porque, enfim, foi visitar a mãe doente, enfim. O que eu acredito é o seguinte, eu não tenho nada contra a monogamia, desde que ela seja espontânea. Uhum. E na maioria, imensa maioria das vezes, a monogamia não
é espontânea. Sim. A monogamia é um imperativo da nossa cultura. Tem gente que é uma frase muito comum, é dizer assim, vale o que está combinado. O combinado não sai caro. Sim. Escuto muito isso. Acontece, Tati, que eu nunca vi na minha vida um casal começar a namorar e um sentar na frente do outro e dizer assim, vamos combinar? Eu só transo com você e você só transa comigo? Nunca ouvi isso. Nunca. Porque isso já está implícito. Uhum. Então, isso é um imperativo da nossa cultura. Imperativos da cultura você pode aceitar ou não. Existem pessoas, hoje, muitas pessoas, que não consideram a exclusividade fundamental. Eu fiz um podcast até com a Bruna Lismayer, né, e a Fernanda Nobre, sobre relações abertas. E Bruna Lismayer tem uma coisa interessante, que ela tem a relação aberta, mas se ela sente que a outra parte está num dia meio carente, meio precisando, ela conversa e desmarca o que ela ia fazer. Uhum. Então, existem pessoas que privilegiam a sua relação estável de casamento e tem várias outras relações. E existem pessoas que são solteiras, não vivem com ninguém, não têm relação estável e tem várias coisas. Existem muitas formas. Quando você deu o exemplo de pacto de ninguém se apaixona por ninguém, que eu também considero isso muito absurdo. Eu já vi coisas incríveis. Eu atendi um casal que eles fizeram um trato de que cada um podia transar com quem quisesse, desde que nunca repetisse. Outro fez um trato de que quero saber tudo, todos os detalhes. E outros fazem trato de que não quero saber, não me diz respeito, é a sua vida. Toda relação é regida por códigos, que muitas vezes não são verbalizados, são passados inconscientemente. Cada um tem que escolher como quer viver. Nós estamos vivendo um momento que nunca aconteceu antes. Como os modelos tradicionais não dão respostas satisfatórias, está se abrindo um espaço para cada um escolher sua forma de viver. Então, todo mundo tinha que se enquadrar em modelos, os casais tinham que se enquadrar em modelos. Agora, tanto a pessoa individualmente ou o casal tem que escolher sua forma de viver. E eu lembrei, enquanto a gente estava aqui falando, eu lembrei de outra história. Você está me dando gatilhos mil aqui. Só estou lembrando de histórias da época que eu trabalhava em agência. Tinha uma mulher que sentava perto de mim, também era uns 10, 15 anos mais velha do que eu trabalhei em agência quando eu era bem novinha. E essa mulher, ela era casada há uns 15 anos e ela sempre falava no marido com muito amor, eles tinham 2 filhos e enfim. E aí ela um belo dia se apaixonou por um cara que começou a trabalhar lá na agência, ficou num tesão louco por esse cara, e aí ela resolveu que se ela estava nesse tesão louco por esse cara é porque o casamento dela tinha acabado. E eu sentada na frente dela só ficava acompanhando tudo aquilo. Eu era bem novinha, tinha uns 22 anos, ela tinha quase 40, ou 40, acho que ela tinha uns 40. E aí ela contou um dia, chegou arrasada, com a cara de quem tinha chorado 72 horas sem parar, dizendo que contou pro marido, antes de transar com o cara, que estava com tesão num cara da agência e que então achava que ela precisava viver isso. E que então ela precisava sair de casa. E aí ela saiu de casa e ela ficou exatamente 4 dias com esse cara da agência com quem ela teve uma história de amor de 4 dias. Ela, sei lá, transou com o cara, perdeu completamente a graça depois do 4º dia. Ela tentou voltar com o marido e ele, devastado, extremamente machista, não quis voltar com ela. Falou, você não quis ir lá dar pra fulano? Então agora vai se fuder. E acabou esse casamento. E não voltou nunca mais, porque depois de muito tempo eu encontrei com ela e ela falou que ficou uns 5 anos implorando pra esse marido voltar e ele não quis. Então já era pra acabar mesmo, esse cara era um babaca. Mas eu fiquei pensando, essa mulher precisava ter feito tudo isso. Não, eu acho que é um equívoco acreditar que casamento é confessionário. Mas isso tudo tem a ver com as ideias do amor romântico, porque o amor romântico prega que se você tem tesão por alguém é porque você não ama, então acabou o casamento. Sim. Você pode ter tesão por várias pessoas, você pode amar várias pessoas, até com a mesma intensidade, outra intensidade, mais, menos. O que é importante é que você não transforme o casamento num confessionário que você não tem individualidade.
individualidade. Tem uma questão que, como eu recebo muita preocupação, porque as pessoas são obcecadas por essa história de exclusividade, né? Eu tive um programa de rádio, um deles que eu respondi a pergunta, tudo era assim, será que ele me traz? Será que ela tem outro? Eu aboli a palavra traição para se referir à relação extraconjugal há muito tempo. Eu acredito que a gente nunca vai ter uma discussão isenta entre monogamia e não monogamia usando a palavra traição, que é uma palavra pesada, pejorativa, negativa. Então, essa palavra eu não uso, embora muitos profissionais que eu conheço usam. Eu escrevi um livro, Fidelidade Obrigatória e Outras Deslealdades, junto com meu marido, que é escritor de ficção, e fui pesquisar o que meus colegas diziam disso. Todos usavam a palavra traição e diziam assim, se traiu é porque o casamento acabou, se a mulher traiu é porque está magoada. Aí eu escrevi no livro e falei, olha, pode ser um caso ou outro, mas a imensa maioria das pessoas que têm relação fora do casamento tem por único motivo, variar é bom. Sim. E quem disser que variar não é bom está mentindo. William Reich, ele dizia o seguinte, que foi o grande psicanalista na primeira metade do século XX, né? Ele dizia assim, ninguém critica uma pessoa por não querer usar a mesma roupa todo dia. Ninguém critica uma pessoa por não querer comer a mesma comida todo dia. Por que você vai criticar uma pessoa por não querer transar a vida toda só com a mesma pessoa? Uhum. Então, eu acho que a gente tem que refletir muito sobre esse modelo de casamento. Realmente, a gente tem que jogar os modelos fora e cada um escolher sua forma de ver e acabar com esse equívoco de que quem ama não pode ter interesse por mais ninguém. Eu atendo pessoas que amam os parceiros e têm uma boa vida sexual e, eventualmente, transam com outra pessoa e isso não abala. Eu formulei até uma questão, depois de eu ver todo mundo tão desesperado por isso, eu digo assim, olha, ninguém deveria se preocupar se o amado ou a amada transou ou não com outra pessoa. Cada um só deveria responder duas perguntas. Me sinto amado? Me sinto desejado? Se a resposta for sim, o que o outro faz quando não está comigo não me diz respeito, não é da minha conta. Gente, ninguém controla ninguém, é uma ilusão. Então, ir controlar alguém é uma coisa muito desgastante, né? Você colocar a tua energia psíquica só para controlar alguém. Então, vamos viver bem, a relação é boa, você se sente amada, se sente desejada. Mas você entrou num assunto bom aí, porque o que eu acompanho assim bem de perto com várias amigas, e já vivi na pele algumas relações, é que muitas vezes eu traí ou amigas traíram, porque o cara parou de desejar a gente. E aí você vai trair numas de vou me vingar que ele não me deseja mais. Não seria muito mais fácil simplesmente sair fora dessa relação que você não se sente mais desejada? Porque muitas vezes a traição é para você pensar, o cara não me deseja mais, mas a esperta sou eu que estou dando para outro. Aí você se mantém numa relação horrível, mas se sente a espertona, né? Olha, entra nesse lugar de vingança. Eu não sei se isso predomina, não. Porque eu vejo o seguinte, o fato das pessoas desejarem transar com outras não tem ligação direta com o sexo não ser bom ou a pessoa querer transar menos. Mesmo casais que têm um bom sexo, têm vontade de transar com outras pessoas. Eu não sei se isso predomina. A questão é que o maior problema no casamento é o sexo. Eu sempre digo que casamento é o lugar que menos faz sexo. As pessoas não contam, às vezes, nem para o melhor amigo. Você vai escutar... Olha, eu tenho 47 anos de consultório. Desde o primeiro dia de consultório, o que eu mais ouvi foi uma paciente chegar, sentar no sofá e dizer assim, amo meu marido, não quero me separar de jeito nenhum, a gente não tem um sexo legal, eu não tenho vontade de fazer sexo. Eu já tive um sexo maravilhoso com ele, mas eu não tenho mais vontade de fazer sexo. Ele é melhor pai, companheiro, amigo, eu tenho vontade de ficar abraçadinho e ele fazendo cafuné na minha cabeça. Isso eu escuto esse tempo todo, décadas. Então, existe um problema de sexo no casamento que eu nunca vi, Tati,
alguém discutir na televisão. Sim, ninguém fala. As minhas amigas todas estão transando pelo menos uma vez por semana. Eu falo, gente, vocês estão mentindo. Tudo casada há 10, 15 anos, com um monte de filho. Aí pesquisa que diz que transa, que as pessoas casadas transam 3 vezes por semana. Mas não transa de jeito nenhum. Onde foi feita essa pesquisa? Não, surreal. Mas aí, pela tua experiência em consultório, quando abre a relação, o sexo melhora com o marido? Olha, eu não tenho assim muita experiência com pessoas com quantidade, porque na verdade o consultório ele te dá pouca base para você avaliar o que está predominando no momento, porque no consultório você atende o quê? 20, 25 pessoas e com várias questões e tal. Agora, o que eu suponho, por exemplo, o casamento hoje é muito ruim, a imensa maioria é muito ruim. Quando eu estava escrevendo meu primeiro livro, A Cama na Varanda, que já foi lançado há 25 anos, eu vi uma pesquisa do IBGE na televisão só com pessoas casadas. 80% se declararam decepcionadas com o casamento. É um número altíssimo. Então, eu não sei, as pessoas que abrem relações, como é uma coisa nova, nós não temos parâmetros para a gente se apoiar. Então, você escuta, por exemplo, recebi uma mensagem outro dia, uma mulher dizendo, olha, eu propus ao meu marido abrir a relação, porque muito mais mulheres propõem do que homens. Eu propus ao meu marido abrir a relação, insisti, ele topou. Agora eu estou morrendo de ciúme. Então, é evidente que a gente vive numa cultura que sempre valorizou o ciúme, tem gente que acredita que ciúme faz parte do amor. Não é fácil você se libertar assim. Então, muitas questões vão surgir com essa abertura de relação, mas a gente vai precisar de um tempo para avaliar, porque os problemas das relações ditas monogâmicas a gente já conhece. Isso a gente não sabe ainda, vai precisar, assim como na pandemia, vamos precisar de um tempo para avaliar o que a pandemia deixou. Agora, eu acho que o sexo no casamento deveria ser muito mais discutido e com muita franqueza, para ajudar, para contribuir para as pessoas melhorarem de vida. Né? E foi falando outro gatilho aqui. Eu lembrei de um namorado que eu tive. A gente era muito apaixonado e tinha muita atração um pelo outro. E do nada a gente acabou. Foi aquela coisa, 3, 4 meses assim, acabou. Poucos meses depois ele apareceu casado com uma mulher, com quem ele já está há uns 12 anos. E a gente continuou amigo. Aí, recentemente, e a gente sempre se fala, assim, a gente tem a mesma profissão, então troca umas figurinhas do mercado, de cinema, de livro, literatura e tal. E ele falou pra mim que tava muito ruim o casamento dele, que ele nunca abria. Eu falei, mas tá ruim o quê agora? Assim, ficou ruim, pandemia, difícil? Ele falou, não, tá ruim há uns 7 anos, sei lá. Ele falou, nunca foi bom, na verdade. Eu casei com uma mulher com quem eu não gosto de transar. Ele falou, e eu tô agora, ele falou, acho que é legal você saber disso, acho que você merece saber disso. O grande tema na minha terapia é porque eu terminei com você, com quem eu gostava de transar, e casei com uma mulher com quem eu nunca gostei, nem na época do namoro. Eu falei, você já chegou a alguma conclusão? E aí ele começou a rir. Ele falou, olha, eu não cheguei a nenhuma conclusão, mas eu contei pro meu analista e ele acha que pode ter a ver. Mas quando a gente namorava, eu sonhava muito que a gente estava transando e quem tinha o pênis era você e não eu. Mas essa questão de terminar com uma pessoa que você tem uma relação legal e começar a namorar outra que você não tem uma relação legal, eu vou dar um exemplo que para mim é um marco na minha história profissional, que é muito rápido. Eu atendi um rapaz que não conseguia terminar a tese de doutorado dele e ele namorava uma moça maravilhosa, inteligente, divertida, amiga. De repente terminou com ela. Pumba! Ela ficou em estado de choque. E logo depois ele começou a namorar uma moça que, por coincidência, tinha sido minha aluna na PUC, que parecia uma oficial da SS nazista, aquela pessoa que só dá ordem, autoritária. Os amigos iam visitá-lo, ela chegava às 9 horas, botava todo mundo para fora, ele tem que trabalhar na tese. Aí ele defendeu a tese. Pouco depois, sem saber por quê, porque tudo isso é feito inconscientemente, Sim. Sem saber por quê, terminou com a oficial da SS nazista. Agora, você olhando isso, você vê o seguinte,
Por que que ele terminou com aquela moça legal? Porque naquele momento a outra autoritária, ela preenchia momentaneamente uma necessidade inconsciente dele. Sim. Então, por exemplo, o teu namorado, vocês podiam ter uma relação ótima, se gostarem, você não sabe o que inconscientemente essa mulher que ele transava mal tinha como característica de personalidade que ele precisava no momento. E é muito doido, porque assim, eu que já sou uma estudante cara de pau de psicanálise, eu fiquei fazendo minhas mini teses aqui. Primeiro, ela é absolutamente igual à mãe dele, igual. Fisicamente, a voz, a profissão. Depois, ele falou pra mim que descobriu que ele é um baita de um machista e que ela é muito a mulher pra casar. Ele falou essa frase, que eu achei que era uma frase que eu só ia escutar uma vez na vida, quando eu escrevi meu primeiro livro, e meu pai falou, você escreve muito bem, mas ninguém vai querer casar com você. E ele achou que ela era uma moça pra casar. E aí, na cabeça dele, moça pra casar é a moça com quem ele não gosta de transar. Porque se transar Não do jeito só que que ele... não gosta de transar, mas não é uma mulher autônoma, que tem ideias, que escreva livros, que pense, que pode contestá-lo, né? De repente, quando ele diz a mulher para casar, é aquela que vai aceitar tudo que ele diz, que vai achar ele o máximo. sentir o máximo, né? A última coisa que eu queria te perguntar, voltando ali ainda para aquela cena do aeroporto, do cara que ficou muito incomodado que eu estava olhando para ele, e linkando com as frases que eu fui ouvindo na vida, né, de homens falando que estavam incomodados porque eu era fálica, aquilo que você fez não é coisa de moça bacana. Teve um que reclamou com uma amiga minha, ela me incomoda porque ela faz muita piada, ou ela sabe mais do que eu, ganha mais do que eu. Esse tipo, eu já escutei isso algumas vezes, assim. É esse que sonhou que eu que tinha o pênis e não ele. Eles dão a desculpa de que, isso que você faz, esse teu comportamento, como aquele disse há 20 anos atrás, aquilo que você fez não é coisa de moça bacana. Mas, na verdade, o que eles estão é muito ofendidos. Essa cena desse cara no aeroporto, muito incomodado com o meu olhar, a ponto de ligar para a mulher, igual uma donzela de 12 anos, e falar, amor, eu estou chegando, bem alto, para que nenhuma mulher olhasse para ele no aeroporto, era que o meu olhar era ofensivo. Então, essa mulher que deseja, que é livre, e que tira ele desse lugar de comedor e ela tá comendo ele, eles se ofendem com isso, né? Fica sem saber como agir, porque esse ideal masculino da cultura patriarcal, de força, sucesso, poder, não recusar a mulher, é do conquistador, que antigamente, eu peguei essa época, né? Eu sempre digo que a única vantagem de ter 72 anos é ter vivido 2 mundos, né? O mundo antes da pílula e depois, né? Que sempre foi muito marcado o que é feminino, o que é masculino. Sim. Essa atitude de você paquerar, olhar, ele classificou como uma atitude masculina, não feminina. Ele não sabe como lidar com isso, porque ele aprendeu o papel do conquistador. Porque antigamente, o Tati, era assim, o homem insistia na proposta amorosa, sexual, e a mulher tinha que dizer não. Se ela não dissesse não, ela era fácil. Então, ele já descartava depois. Então, ele ficava 6 meses insistindo, a mulher resistindo. Quando chegava 6 meses depois, ela topava, ele... foi fácil. Quer dizer, isso foi muito marcado. Acontece que eu penso o seguinte, masculino e feminino não existem. Masculino e feminino são criações do sistema patriarcal, de uma mentalidade patriarcal, para aprisionar ambos os sexos a estereótipos, porque nós todos, homens e mulheres, podemos ser fortes e fracos, corajosos e medrosos, passivos e ativos, conquistadores e conquistados. Essa é a verdade. E sempre se exigiu que a gente abdicasse de um aspecto nosso para se enquadrar no que é considerado feminino. Homem não chora, gente. Quantos anos ouviram isso? Homem não chora, homem não podia falar das suas emoções, por isso poderia ser... Muita gente reclama na relação com o namorado ou com o marido que não existe intimidade, porque o homem, se deixar conhecer, deixar a mulher entrar na intimidade, dá uma sensação de fragilidade, porque ele aprendeu que ele não pode falar de emoções. Então, eu acho que nós estamos no meio de um processo de mudança que eu espero que não demore tanto, porque, às vezes, mudança de mentalidade demora 100 anos, 80 anos. Eu sinto que não vai demorar isso tudo, não. Então, a gente está terminando nossa sessão. Foi muito legal conversar com você e ouvir esses casos todos que você trouxe.
Este foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Natália Silva. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa.